ainda não foi. Não, existe assim, ó, existe a igreja não. A igreja não. Tem caso de saúde que a pessoa está correndo risco, Acontece. Ordem! Todo jurado quer falar. Isso é na lei, não no... Ordem! Na igreja. Pode falar. No caso ali da contribuição, no caso da contribuição ali para a igreja, ela é totalmente espontânea. Espontânea pelos moradores. Na igreja católica, né? Pelos moradores da comunidade. Eles vão até a igreja, ninguém obriga eles a ir lá e vai lá na frente no altar com uma moedinha, um dinheiro, alguma coisa. Eles vão e levam porque eles querem hoje. E também aquela outra questão que falou do judeu. Bom, eu não sei da história, mas eu junto 2 mais 2. E como ele foi criado a vida inteira pelos conhecimentos da igreja, então eu acho que a igreja também tinha esse preconceito. Agora você não tem uma segunda fonte, aí chega o ponto, você não tem uma segunda fonte de informação, você só tem a igreja católica. E a segunda fonte de... A segunda fonte de informação foi a tradução dele. Enquanto ele não tinha uma segunda fonte de coisa, enquanto ele não tinha uma segunda informação, se Papa prega, aquele está errado, e ele é um judeu, e ele deve morrer, como é que ele vai saber? Quem falou isso como judeu? Ordem! Naquela época a igreja era menos a quantidade de brincadeira Quem ensinava tudo a eles era a igreja católica. Era a única que segura. Sim, ou seja, se ele tinha... Não existe. Sempre estava ligado com o imperador. Aí Tinha muita coisa até hoje. Não estava errado, né? A questão é a seguinte, que se eles só tinham uma fonte de conhecimento no mundo inteiro, no mundo deles inteiro, se ele tinha esse pensamento errado sobre os judeus, de que fossem a plebe da sociedade, é porque vinha sendo imposto durante toda a criação dele. E era uma lavagem cerebral, você ouvia aquilo sempre. O que você vai fazer? Você conseguiu, o que ele fez? Ele conseguiu fazer se revoltar, só deixa eu acabar. Ele conseguiu se revoltar apenas contra o que ele achava errado, que era as indulgências, que era o sofrimento. Você está fugindo do assunto. Posso dizer uma coisa? A igreja não ia contra os judeus, não. Quem era o pessoal os políticos, porque eles tinham interesse nisso. Mas quem repassa os interesses deles? Quem repassa os interesses do rei? Quem repassa os interesses dos reis? Vamos parar isso agora! Essa conversa está muito demorada. Mantido. Tá bom. Pessoal, Acabemos com a conversa. continuando que tem que chamar para o Martinho Lutero. Cuidado para não fugir do foco. Solicito que o réu Martinho Lutero se apresente para o julgamento que será realizado pela assistente Nandário. Não? Jefferson. Tu vem com ele. Pode ter que está se comprometido de dizer a verdade verdadeiramente? Sim. Chama a promotora Clarice para interrogar o réu Martinho Lutero acompanhado do policial Jefferson. Porque depois de iniciar essa revolta, passou muito tempo escondido. Se tem medo das consequências, é porque não tem coragem de defender em público o que acredita. Eu me mantinha escondido porque muitas pessoas estavam atrás de mim, que eu queria mostrar para o povo o que mostra de verdade na Bíblia. E coisa que a igreja não queria demonstrar para o povo, porque sabia que o povo iria ter uma revolta contra a igreja. A igreja não quer passar certinho as coisas que estão escritas na Bíblia para o povo. Tu não dá tua cara a bater pela tua palavra? Dou assim porque, eu fiz tudo essa... Continue a resposta, por favor. Lá vai ele voltar com tudo que falou. Todo esse movimento. Você faça a pergunta, por favor.
Porque depois de iniciar essa revolta, passou muito tempo escondido. Se tem medo das consequências, é porque não tem coragem de defender o público o tempo todo. Continua aí. A outra? Não consegue responder? Não, essa eu já respondi a outra. Fala assim. Outra pergunta, por favor. Nada, cara, pra bater? Tu não dá tua cara a bater pela tua palavra? Sim, claro que dou. Por que esconde? Protesto porque durante o julgamento ele não negou em nenhum momento que ele escreveu aquelas teses e que ele se botou contra a igreja. Mantido. Quando foi ordenado, entre outros votos, professou o voto de obediência e não cumpriu. Como alguém que não respeita os próprios votos pode cobrar algo da igreja? Como que eu vou respeitar alguma coisa se está sendo contra a Bíblia e se a igreja só quer ganhar em cima do povo e não quer demonstrar a verdadeira que está escrito na Bíblia? Mas isso é pessoal ou é pela igreja? É pelo povo, isso aí. Tem mais perguntas? Chiquito, Pode fumar, cara. Clarice. Olha o Daligão. Vamos ver os três secundários aí. Virou. Pedro. Arrumem-se logo! Virou tudo isso daqui. Quem não conseguir cadeira fica no chão. Tem aqui, ó. Ela ainda tá... Josi, você ainda tem alguma coisa pra falar? Por favor. Lutero ficou escondido, né? E a igreja mandou matar Lutero. Agora você acha isso certo? A igreja queria matar Lutero porque estava defendendo o A igreja perseguiu o Lutero pra ele se Não. Pra ele vai tacar ali, coisas. Por que ele se escondeu? Porque senão ele não ia conseguir traduzir a ele Bíblia. tinha medo. Ele tinha medo. Se ele tinha medo, por que ele começou? Porque ele não ia conseguir trazer a Bíblia, não ia dar tempo. Tá difícil de entender. E outra, essa surpresa é você que uma emboscada pra ele. Exatamente. Ô, Maria, tem isso? É difícil. Vamos morrer, certo? Ninguém assistiu o filme, né? Mais alguma pergunta? Você mandou o seu colega de classe. Tipo, não. Lá na... Ele cometeu Explique melhor a sua pergunta, por favor. Melhor. Antes de ele ir pro seminário, ele matou um amigo dele. Por isso que ele fugiu pro seminário. Porque se ele não fosse, ele ia ser preso. Por quê? Ah, cara. Recompõe. Eu achei. Não sei se isso pode. Vai contra. Então quer dizer, a promessa que ele fez quando caiu um raio na cabeça dele é totalmente... Não é mentira. Não é mentira, que ele foi pro seminário e ele matou um homem. Ele fez uma promessa, ele queria ser padre. Não é que ele fugiu. Ele poderia ter fugido para outros lugares. Ele também tinha outros motivos, né? Não era só essa promessa dele. Mais alguma pergunta? Chamo o advogado de defesa para... Chama a promotora Clarice para as considerações finais. Fica aí. Você vai beijar ao lado. Martim Lutero, sacerdote da Ordem dos Padres Agostinianos. Gostaria de questioná-lo sobre suas teses e sobre sua reforma, que apesar de oportuna, é muito incoerente. Por mais que tenha suas razões, jamais abalará ou mudará a doutrina católica, que é apostólica e dogmática. O Senhor tem consciência que suas palavras influenciam e influenciarão muitas pessoas que se distanciarão da igreja, não é mesmo? Então, que tipo de cristão é você que, ao invés de juntar, dispersa? Jesus Cristo fundou uma igreja, e não é qualquer doutrina sem tradição que derrubará a igreja dele. Se é católica, isso é fato histórico, não há discussões sobre. O questiono, meu rato.
Será que realmente defende suas ideias por questões sociais teológicas? Ou simplesmente gostaria de ter uma companheira, já que como padre não pode? Se tens planos